Pai seja com vocês que estão aqui no núcleo e com vocês que estão aí na internet. Está tudo bem? Então você que está com a sua Bíblia aí, abre aí a sua Bíblia em Mateus, capítulo 6, versículo 33. Mateus capítulo 6, versículo 33. Nós vamos ler o versículo 33 do capítulo 6. Então assim diz a palavra: buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Isso aqui é um capítulo, um versículo muito conhecido entre nós. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Nesse versículo aqui, no versículo de número 33, Jesus, ele nos manda buscar, priorizar as coisas concernentes ao reino de Deus. Como cristãos que somos, este deve ser o nosso principal objetivo. Aí, eu lembrei-me da minha adolescência e das minhas buscas, prioridades, quando eu tive, por exemplo, meu primeiro contato com a guitarra. Ao ver o Ed Van Halen tocando guitarra, o Joe Satriani, o Paul Gilbert, o Eduardo Adamuni, o Pepeu Gomes. Por que eu busquei, tendo meu primeiro contato com a guitarra e vendo esses caras tocando? Eu busquei estudar 3 horas por dia, 4 horas por dia, 5 horas por dia, e cheguei no meu limite máximo de estudo, que foi de estudar 6 horas por dia de guitarra. Sempre, estudando sozinho, como autodidata, mas sempre ali procurando estudar. E hoje aos 52 anos de idade, eu pratico aí uns 30 minutos. Não pratico todo dia, um dia sim, um dia não. E eu faço isso por quê? Porque eu amo. Eu sou músico, eu faço isso por amor, faço isso por ser músico, e faço isso por ser também apaixonado pelo meu instrumento, que é a guitarra, e tentar manter aí a técnica em dia. Agora vamos mudar da música, da guitarra, para o futebol. Vamos para o futebol. Os exímios cobradores de falta, ao cobrar as faltas, eles, quando acabavam o treino, eles permaneciam no gramado. Os outros jogadores iam para o vestiário, tomar banho, se trocar e ir embora. Eles permaneciam no gramado ainda 1 hora, cobrando e treinando faltas. O que eles buscavam com isso? Com esse treinamento? Eles buscavam ser exímios. Eles buscavam a excelência na batida. Eles buscavam o que a gente chamava antigamente de a batida perfeita. É isso que eles buscavam, Aí eu lembro do Rivelino cobrando falta, eu lembro do Zico cobrando falta, eu lembro do Roberto Dinamite cobrando falta, eu lembro do Roberto Carlos cobrando falta, eu lembro do Juninho Pernambucano. Tem vários outros. Esses caras foram grandes, exímios cobradores de falta. Esses jogadores, ou jogadores que se assemelhavam a eles, quando surgia uma falta para bater num jogo, o narrador do jogo dizia assim: daí é meio gol para ele.
Dizendo o que ele estava querendo dizer? Que o cara era tão bom, era tão exímio naquilo que ele priorizava, que ele fazia, que quando surgiu uma oportunidade, ele já viu que era meio gol. Era quase gol. E quando ele batia, era gol. O que um lutador do UFC ele busca? Ele busca treinar várias artes marciais ao mesmo tempo. Ele treina kickbox, ele treina jiu-jitsu, ele treina boxe, ele treina wrestling, ele treina um pouco de cada arte marcial e aos poucos ele irá se tornar um exímio lutador em várias artes marciais mistas. É isso que o lutador do UFC busca. Ele busca ser um exímio para buscar um cinturão de ouro. Agora vamos trazer para o nosso mundo cristão. E nós cristãos? O que nós temos buscado como cristãos? Eu dei exemplo aqui do futebol, eu dei exemplo aqui da música, eu dei exemplo aqui das lutas, agora eu estou falando do nosso mundo cristão. O que nós temos priorizado na vida cristã? Que esse é o título, a mensagem de hoje é essa. O que tens priorizado, o que tens buscado em sua vida cristã? A pessoa, na vida cristã, ela pode buscar se aprimorar no canto para entregar o seu louvor ao Senhor com excelência, ou busca cantar só para chamar a atenção das jovens da igreja, somente para impressioná-las. Alguém que cai sempre nos mesmos pecados deveria estar buscando o quê? Deveria estar buscando o nascer de novo. Pois quem nasceu novamente não peca constantemente. Quem nasceu novamente não peca constantemente. Pois nasceu do quê? Do Espírito, como Jesus disse para o mestre Nicodemos no capítulo 3 de João. Então o que você busca ao vir à igreja? O que você busca? O que as pessoas buscam ao vir à igreja? Ouvir a palavra, pastor. Amém. O próximo passo então seria praticar a palavra que você ouviu. Porque se eu ouço e não pratico, estou iludindo a mim mesmo. Olha o que Tiago escreve em 1,19 em diante. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Por isso, rejeitando toda imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Irmãos, nós temos que praticar o que ouvimos, ou então nós entraremos para a classe chamada de cristãos iludidos. Eles estão nas igrejas, eles estão nas congregações, eles estão nos grupos, eles ouvem, mas eles continuam perdidos. Se continua perdido, é porque continua só ouvindo e não colocando em prática. Ele ouve, ele busca ouvir,
mas ele não busca executar, isto é, praticar aquilo que ele ouve. E esse tipo de vida cristã, ela é perigosa. Ela é perigosa. Pois quando chega a esse ponto, é porque a pessoa, ainda que esteja dentro da igreja, dentro de um grupo de pregação, dentro de uma congregação, não busca praticar o que Jesus Cristo ensinou. Ela vai até a igreja, ela vai às reuniões, ela vai nos templos, ela vai, mas ela não busca ser a igreja de Jesus Cristo. E se não é a igreja de Jesus Cristo, não ressuscitou com Cristo e ainda está morto em seus delitos e nos seus pecados. Aquele que nasceu de novo vem à igreja para buscar as coisas do alto. Colossenses 3:1. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Concentre-se no que é eterno. É isso que ele está dizendo. Não no temporal. Quando fazemos isso, nós buscamos as prioridades de Deus. Nós buscamos priorizar as coisas do céu para colocar em prática aqui na terra. Esta tem de ser a nossa busca diária, constante. Nós cristãos nascemos para buscar o reino de Deus e sua justiça, porque se dependermos da justiça e de seus governantes terrenos, nós estaremos em muitos maus lençóis. Nós estamos nesse mundo, mas nós não pertencemos a este mundo. Nós somos como estrangeiros e peregrinos nessa terra. A nossa verdadeira pátria é a celestial, não é a terrena. Somos chamados de cidadãos do céu. Então, buscamos aquele reino de lá, e não esse reino de cá. Segundo, aprender. Quando você vem à igreja. Segundo, você vem para aprender a andar como convém na presença do Senhor, sendo baluarte e coluna da verdade. 1 Timóteo 3,14 diz o seguinte: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa. Paulo falando para Timóteo, escrevendo para Timóteo. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Terceiro, você é chamado para exercer um cargo de liderança. E sempre lembre que líder é o que serve. Você vem à igreja disposto a servir, ser provado e aprovado por Deus, servindo o seu próximo, servindo o seu semelhante. 1 Timóteo 3,10. Também estes sejam primeiros provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Pastor, eu quero liderar o louvor. Pastor, eu quero liderar um outro núcleo do Ministério ID. Pastor, eu quero liderar as visitas em hospitais e nas prisões. Pastor, eu quero ir para Angola, conhecer a Angola e o Ministério dos Irmãos Angolanos, lá do Ministério ID. Eu posso ir? Pode. Vocês podem fazer tudo isso.
mas Deus vai colocar vocês à prova. Todos os chamados por Deus têm de ser testados e, se possível, aprovados. Mas, pastor, eu não quero liderar nada. Então essa palavra não é para mim. É aí que você se engana. Mesmo que você nunca tenha pensado em liderar nada, em ser um líder de uma igreja, em ser um líder de um departamento, você deve se esforçar para seguir algumas direções dadas aos líderes, pois estas são verdadeiras e corretas para a vida de toda a igreja. Não só para a liderança, mas para toda a igreja. Veja algumas aqui. 1 Timóteo 3:1 em diante. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível. Isso serve para o bispo e para vocês, que não querem ser líderes. Marido de uma mulher. Isso serve para o líder e para vocês, que não querem ser líderes. Vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Isto serve para o líder e para vocês. Não dado a ouvir. Isto serve para o líder e para vocês. Não espancador. Isto serve para o líder e para vocês. Não cobiçoso e torpe e ganância. Serve para o líder e para vocês. Moderado. Não contencioso. Não avarento. Que governe bem sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição. Com toda a modéstia. Isso serve para os líderes e para vocês. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, tem um pirralho aí, nojento. Acho que é Miguel o nome dele. Um pirralho. Estão criando uma aberração do evangeliquismo brasileiro. Criaram, já virou uma aberração. É dele mesmo que eu estou falando, Miguel. Entendeu? Uma aberração do mundo gosta. Não neófito, para que ensoberbecendo, eu sou profeta. É o que mais ele fala, eu sou profeta. Meu Deus, é uma criança, não pode isso. Ele tinha que vir aqui. Ele tinha que vir aqui para ele ver se ele é profeta de verdade ou não. É uma criança. É uma criança. Tolo. Um tolo. E mais tolo ainda é quem está fazendo isso com ele. Então não neófito, ensoberbecendo-se, para que não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância. Pastor André, o senhor falou do Miguel, eu gosto dele, o problema é teu, está gostando da pessoa errada. Não sabe nada de Bíblia. Vocês concordam com essas diretrizes do apóstolo Paulo? Aqui? Vocês concordam, né? Sim. Sim. Essas diretrizes aqui são dadas a líderes, mas servem para todos os que não querem liderar nada, mas fazem parte da igreja. Paulo fala para Timóteo que ele tem que estar apto a ensinar. E você? E você aí, amigo da internet? Você está apto a ensinar? Vocês aqui estão aptos a ensinarem? Você está apto a ensinar alguém que tem algum questionamento difícil, bíblico? Agora eu vou para uma outra pergunta, para vocês que estão aqui no mundo e para vocês que estão aí na internet. Vocês leem a Bíblia? De verdade? Vocês estudam a Bíblia? De verdade? Vocês se aprofundam nas Escrituras? Ou você é aquele tipo de crente que espera chegar os dias de culto para ouvir a palavra? Em casa não quer ler?
Tem preguiça? Acha a leitura bíblica enfadonha? Bom, então vamos lá. Se você é aquele tipo de crente que não quer ler, que não lê, se você não lê, você passará vergonha, até para alguns ateus que leem mais a Bíblia do que vocês. Pastor, existe ateu que lê Bíblia? Tem muitos. Tem um que está fazendo sucesso na internet. Os vídeos dele estão viralizando. Leem mais a Bíblia que muitos cristãos, só para confrontar os cristãos. Tem vídeos de um ateu fazendo isso na internet. Os crentes estão passando vergonha com um ateu. Com um ateu. Eu esqueci o nome dele agora, eu não sei o nome dele, mas depois eu tento aí descobrir o nome dele. E boto até no comentário para vocês. Então dedique-se à leitura da palavra. De verdade. Se você frequenta a igreja uns 10 anos, você tem 10 anos de igreja, e você não leu a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, pelo menos esses 10 anos, umas 3 vezes, você está devendo. Você está mal. Na minha concepção. Isso é na minha concepção. Você está mal. Você tem que ler. Se você tem 10 anos de igreja, pelo menos umas 3 vezes lê a Bíblia toda, você já era para ter lido. Afinal de contas, esse é o nosso livro de regra de fé e prática. Um ateu não pode te esculachar, porque isso é um esculacho. Não pode. Isso é uma vergonha. Eu vou mostrar para vocês que estão aqui depois o vídeo do ateu fazendo os crentes passarem vergonha. Eu fiquei impressionado. Então, vocês têm que ler a Bíblia. Isso é prioridade na vida de um cristão. Tem que ler a Bíblia. Não tem que esperar dar domingo para vir no culto e ouvir. Eu não. Tem que ler a Bíblia. Ah, mas eu não consigo. Você tem que fazer um propósito. Se esforça. Faça um propósito. Faz um voto com Deus. Faça um propósito com Deus. E leia a Bíblia. Quarto, você vem à igreja para rejeitar fábulas, historinhas de mentira. Você vem para aprender a palavra da fé e da sã doutrina, da boa doutrina. 1 Timóteo 4,6. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Agora no 7. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Paulo escreve para Timóteo: rejeita as fábulas. Uma das fábulas que eu mais ouvi de um falso mestre foi que ele já esteve com Jesus mais de 500 vezes. Mas basta lermos atentamente as palavras de um verdadeiro apóstolo, que é o apóstolo Paulo, servo de Cristo, em 1 Timóteo 6,14, que diz o seguinte: que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível,
a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. 1 Timóteo 6, 14, 15, 16. Foi o que eu li para vocês aqui agora. Paulo enfatiza aqui que ninguém viu e nem pode ver. Aliás, ele diz que ele foi o último, como um nascido fora do tempo, um aborto. Quinto, vocês vêm para persistir, exortar e ensinar o Evangelho eterno até que Jesus venha, até que Jesus volte. 1 Timóteo 4,13. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Você também vem para sair da mornidão espiritual. 6. Apocalipse 3, 14, 15. Vamos abrir aqui em Apocalipse 3, 14, 15? Vamos ler aqui. Apocalipse 3, 14, 15. Você vem para sair da mornidão espiritual. Apocalipse 3, 14, 15. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as suas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Só daqui. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Apocalipse 3, 14, 15. Eu li o 16 também, mas era para ler só o 14 e 15, tá bom. Segundo alguns eruditos bíblicos, Laodiceia, essa carta foi enviada para a igreja de Laodiceia. Laodiceia enfrentava problemas com fornecimento de água. Então o que eles fizeram? Eles construíram um aqueduto, né, para transpor a água até a cidade. Ela não estava nem quente e nem fresca. A água estava morna, porque a água demorava a chegar na cidade. Esse trajeto aí do aqueduto, ela não estava nem quente nem fresca, a água estava morna. Assim se tornou aquela igreja de Laodiceia, uma igreja tão morna quanto as águas da cidade de Laodiceia. Então, para sairmos da mornidão espiritual, precisamos de quê? Precisamos nos refrescar nas águas do Espírito de Deus. Precisamos também mergulhar na Bíblia Sagrada, nas palavras de vida eterna. Precisamos recuperar o vigor que se perdeu com o passar dos anos, porque o vigor ele vai passando no passar dos anos, das lutas, dos abandonos, das frustrações, das traições. Isso vai nos minando com o passar do tempo. Devemos então buscar o auxílio de Deus, pois Deus é uma fonte inesgotável de vida plena e de vida em abundância. Então, se você busca auxílio em Deus, Ele vai te revigorar. Para o quê? Permanecer de pé na obra. Ele vai te revigorar. Ele vai, te refrescar. Você deve vir na igreja para navegar no oceano do Espírito e adorar a Deus. Portanto, apesar de tudo que passou até aqui, eu te convido sempre a vir à igreja, ouvir a palavra de Deus, ser instruído na palavra de Deus, adorar a Deus, pois Deus está no controle da situação. Então, irmãos, aqui do núcleo do Ministério Ídolo,
não venham na igreja querendo também estar com um pé na santidade, outro pé na lama do pecado. Alguém disse certa vez que nenhum óleo ungido deixa o homem liso a ponto de passar pela porta estreita. E Jesus, ele é a porta estreita. Jesus, ele chama a si mesmo de a porta estreita. O caminho é estreito, mas os que passam por ele encontram salvação. Mateus 7,13 em diante. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Poucos há que a encontrem. Mas as igrejas estão cheias, pastor. Mas aqui ele fala que a porta é estreita. E poucos há que a encontrem. Ele também fala que há trigo e joio nas igrejas. E que ambos são muito parecidos. E que ele há de fazer a separação lá no porvir do trigo e do joio. Então a porta é estreita, o caminho é apertado. Viver a vida cristã não é tão fácil quando permitimos que o Espírito de Deus flua. Não é tão difícil, perdão. Viver a vida cristã não é tão difícil quando permitimos que o Espírito de Deus flua em nossas vidas. Eu creio que Jesus disse que a porta é estreita por ele, Jesus, ser o único caminho para se chegar até Deus. Se pensarmos, como muitos aí pensam, que todos os caminhos nos levam a Deus, ou nos levam para Deus, então Jesus deveria ter dito que a porta é muito larga e espaçosa e que muitos entrarão por ela e se salvarão. Mas ele disse o contrário. Ele disse que a porta é estreita, a porta da salvação, e que poucos entram por ela. Mas quando ele diz que ele, Jesus, é o caminho, a verdade e a vida, ele estreita a porta. Ele estreita o caminho. Pois é somente por Cristo, é somente por Jesus, que você chegará ao Pai. Deus. Entenderam agora por que a porta é estreita? Ele estreitou o caminho. Buda não disse que se chega ao Pai através dele. Buda disse isso? Não. Allan Kardec não disse que se chega ao Pai através dele. Maomé não disse que se chega ao Pai através dele. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer o que eu estou dizendo agora. Apenas uma pessoa fez tamanha afirmação com tamanha convicção. Convido você a ler agora o Evangelho de João, no capítulo 14, versículos 5, 6 e 7, para sabermos a resposta. Quer ler comigo aí? Leia comigo. João 14, 5, 6 e 7. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesses a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Pastor, mostra-me Deus.
Jesus está mostrando aqui para todos eles quem é Deus. Se vós me conhecesses a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Está aí Jesus, mais uma vez, reafirmando a sua condição divina, a sua divindade. Então, irmãos, é isso que nós temos que priorizar em nossa vida cristã. Venha à igreja para aprender as palavras da vida eterna e receba ao Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Permitindo Deus, domingo que vem, nós estaremos aqui mais uma vez para mais uma mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus.